Para a palavra de hoje, eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Lucas capítulo 1, a partir do versículo de número 26 e até o 38. Lucas 1, de 26 a 38. Todos vocês devem ter recebido uma folha para anotações, então façam uso dessa folha, eu os encorajo em nome de Jesus, ok? E para a leitura desse texto, nossa irmã Mônica virá para poder fazer essa leitura. Mônica. Bom dia, CCP. Bom dia. Eu vou estar lendo na Nova Versão Internacional. Lucas, capítulo 1, dos versos 26, 26º ao 38º. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice, aquele que diziam ser estéril, já que está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Essa é a palavra do Senhor. Amém. Obrigado, Mônica. Como eu disse, mantenha a sua Bíblia aberta e, se você puder, também usa para as anotações. Vai lhe ajudar bastante. Por ser Dia das Mães, é costumário, eu já olhei para os anos anteriores, né? Nesse dia falar sobre personagens mães na Bíblia. Mas foi tão interessante que quando eu olhei para o texto, esse texto me veio, né, colocado no meu coração, eu creio que pelo Senhor, quando me veio esse texto à mente, foi tão assim diferente, porque ao invés de dizer assim, vamos falar as mães hoje, esse texto, as lições que vamos pegar aqui, falam para todos nós. Então me acompanhe. Um pouco aqui para nós entendermos uma base. Qual é a diferença entre justiça, misericórdia e graça? Qual é a diferença? Nós perguntamos. Justiça é assim, você faz, você paga a pena. Você cometeu uma infração, a velocidade máxima era 50, você estava indo a 60, o guarda te para, você tem que pagar o ticket, talvez dependendo da situação, pontos também na sua carteira. Depois o seguro também aumenta, não é isso? Então, uma série de inconveniências. Então, isso é justiça. Você fez, você paga. O que é misericórdia? Misericórdia é você, 50 milhas por hora, você está andando 60, o guarda vem, te para, te dá um sabão, mas dá só um aviso. Então, ele teve misericórdia de você, entenderam? Você cometeu a infração, mas ele lhe parou, mas ao invés de lhe dar uma multa, e pagar uma multa e depois seguro, aquela coisa toda, ele te deixou ir. Tá? Que é a graça. Graça é você cometer a infração, ele parou você, ele fala assim, ô seu moço, você não devia, ô sua moça, você não devia estar fazendo isso, passando da velocidade, mas então eu vou só dar um aviso. E por falar nisso, olha só, eu estou assim, com o coração muito feliz, então eu quero lhe dar aqui um cupom para o Dunkin' Donuts de $10. Vai tomar um café e quando esfria a sua cabeça.
Você entendeu o que aconteceu? Quantos de vocês já experimentaram essa graça com policiais? Ninguém, né? Mas isso seria graça. Você não só não paga a pena, você recebe alguma exortação, mas além disso você ganha um presente. Então, no contexto, quando nós falamos da graça de Deus, nós estamos falando que Deus não só não nos pune, Ele não só nos perdoa, mas Ele ainda nos traz para a sua família. Ele ainda vem e nos abraça e nos traz para Ele. Ele nos adota, Ele nos traz para perto. Entenderam isso? Então, toda vez que você ouvir graça, tem a ver no contexto bíblico, tem a ver com essa extensão. Você não só não paga a pena, mas também você é recebido no Senhor, com presente, sua presença, suas bênçãos, seus favores. Tudo bem até aí? Como é que isso se aplica com relação ao caso de Maria, nesse caso aqui? Mas antes de prosseguir, outra palavra de explicação. Se você foi criado como um católico romano, é muito comum que na doutrina católica romana, Maria é exaltada, eu diria a um extremo, certo? Ela se torna a mãe de Deus, não é isso? Imaculada, ou seja, sem pecado antes, durante ou depois. Nem mesmo outros filhos teria, mas é um extremo. Então coloca Maria lá em cima. Se você foi criado ou veio se converter através de uma igreja protestante, às vezes vai para o outro extremo, que Maria não é nada. Não se dá valor, não se reconhece, e esses dois extremos não são bons. O papel dela é muito importante, ela tem lições para nos dar, e principalmente com relação à graça, tem muito para nos ensinar. Estamos juntos aí? Então nós vamos estar aqui equilibrados, não é assim negociando, mas equilibrados, olhando, porque ela está na palavra de Deus. Então que lições nós podemos ter com essa mãe? Eu creio que nós temos várias aqui. Uma delas eu soube que é ser agraciado. Porque que coisa é essa de ser agraciado? Como aqui o Ângelo falou, né? Salve, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você, né? Essa saudação já colocando e dizendo como você é importante. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Você tem na sua folha e você vai poder aprender, se eu conseguir mudar, né? Esse equipamento é novinho, né? Ricardo, está ligado o nosso sistema? Por que não está andando? Ele está ligado, vamos ver, quem sabe se eu der um passinho aqui. Não? Também não? Você pode ligar outra vez, só para nós começarmos, é importantíssimo. Fizemos um teste antes, nada. Está perfeitinho, 100%. Vale a pena nós termos esse tempinho, viu? Precisamos ter engenheiros aqui técnicos também, né? Amém. O que nós aprendemos? Se você tem a sua folha aqui, né? Olha só. O que nós aprendemos? Ter paciência, né? Em nome de Jesus, não é isso? Primeira coisa que nós aprendemos assim, os planos, você tem a sua folha? Anote aí. Os planos de Deus são extraordinários. Os planos de Deus são extraordinários. E o verso está na sua folha, que eu tenho para nós, aí estão, né? O verso que nós temos é o verso de número 30, diz assim: disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, porque achastes graça, ou seja, graça diante de Deus, e eis que o teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Algo extraordinário. Ou seja, Maria, agora está funcionando, não é, filha? Sim? Yes. Amém. Aleluia. Espera. Paciência, como Moisés falou, né? Tá. Qual é o ponto que eu quero dizer aqui para nós? Ouça, gente. Ser agraciada e ser moça, olha, algo extraordinário vai acontecer. Eu tenho um plano assim extraordinário. No caso de Maria, o plano é o maior de todos. Qual é o plano? Eu vou tomar a forma de homem. Deus falando, eu virei a esse mundo na forma de uma criança. E você, moça, está recebendo a graça de ser a portadora, o canal, o instrumento para que isso aconteça. Você imagina, captou isso? Planos extraordinários que Deus tem para nós. Agora, às vezes nós cometemos o erro de pensar assim, isso foi só para Maria, isso foi só para o Pedro, o apóstolo, isso foi só para o João, isso foi só para o André, ou o Tiago, ou o que seja. Não, gente. Eu percebi nesse texto que esse é um princípio que Deus usa até hoje.
A mesma graça que Maria recebeu, Deus está estendendo para nós. O que muda são os atos extraordinários, os planos extraordinários. No caso dela, uma vez, para sempre, para que Deus pudesse tomar a forma de homem e vir habitar entre nós. Para os demais de nós, planos diferentes. Eu vou dar alguns exemplos. Entenderam isso então? Então, os planos de Deus são extraordinários, né? Segundo, vamos ver se agora vai, né? Esperando. Oh, my Lord. Oh, agora foi demais. Ai. Deus usa pessoas simples e por vezes quebradas. O que quero dizer com isso? Olha só, versículo de número 26, está com a sua Bíblia, na sua folha também. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. O que eu vi aqui, né? Antes de mais nada, Deus não só continua a ter planos extraordinários, mas também Ele continua a enviar anjos para nos comunicar esses planos. Anjos, às vezes, tomam uma forma, podem ser angelicais, ou Deus falando conosco com a sua voz, ao nosso coração e tudo mais, e vou dar alguns exemplos, mas nesse caso, o anjo mesmo falando, olha, eu tenho um plano para você, ou uma palavra profética que fosse. Agora, que tipo de pessoa que Maria era? Uma virgem. Tá? E não é para nós enfatizarmos a moralidade de Maria. Virgem no sentido que ela era muito nova. Os costumes da época eram que uma jovenzinha, ela já era desposada. Era assim, olha, compromisso, namoro, promessa, desposada, casada. Era quase que o antes de, não era uma noiva, mas era alguém que já estava comprometida seriamente. Tão seriamente que para desfazer o desposar tinha que haver um divórcio. Ou seja, mas bem jovenzinhos, 13. Não quero que você fique assim, com minhoca na cabeça, mas se você olhar na Bíblia, normalmente nós temos Maria, ela continua, nós vamos falar dela várias vezes, depois José desaparece logo no início, não é? O que aconteceu? Porque a idade entre as mulheres e os maridos era muito grande. Normalmente eram homens já bem adultos, e o casamento com jovenzinhas, adolescentes. O que eu quero falar? Deus escolheu um plano extraordinário e Ele usou quem? Uma mulher de 20, 30 anos experimentada? Não. Ele trouxe uma virgem, uma jovenzinha. Alguém que não tinha muita experiência, que não sabia nada. Aliás, a graça do Senhor é assim. Então, por isso que Ele fala, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino de Deus. Por isso que Ele fala, se vocês não se tornaram como crianças, vocês não poderão ver o reino de Deus. É para Deus mostrar que é na nossa simplicidade. Todo mundo qualifica por os planos extraordinários de Deus. Tudo que nós precisamos é ter essa disposição. Então, ela era uma jovem, inexperiente, 13, 14 anos. Outro problema, ela vinha de uma cidade chamada Nazaré. Gente, eu detesto quando eu estou vendo um filme, uma história, alguma coisa, que eles falam de New Jersey colocando para baixo. Vocês já viram isso? De repente, New York está lá em cima, falam New Jersey, são os bandidos, são a máfia, o pessoal que não presta, aquilo me deixa para morrer, né? Que eu sei que New Jersey é muito bom. Amém para isso? Muito bom. Nazaré era, nesse contexto, como New Jersey para esses lugares que fazem esses comentários. Tanto que quando Jesus veio, Jesus agora já é um adulto, pessoas falavam, de onde que ele é? Jesus o Nazareno. Pode, olha só o que falaram, de Jesus. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Examine as escrituras, disseram lá os entendidos. Vê se algum profeta já veio de Nazaré. E de onde veio essa jovem adolescente? De Nazaré. A cidade que, no sentido de contribuição literária, religiosa, todo mundo dizia, não vem ninguém bom de lá. Sentiu isso? Do simples, do quebrado dessa questão. No mesmo texto, né, a sua prima Isabel, creio que está na sua folha também, né, fala assim, Isabel a estéril, né, ou seja, mulheres para não terem filhos naquela época era considerado assim uma maldição, algo terrível, porque era esse o papel, era o esperado que dessem filhos. Mas olha só o que o Senhor fala,
nesse processo de Deus usar pessoas assim quebradas, que a sociedade desprezava, diz assim, e eis que, versículo 36, que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. Além de ser estéril, ela já tinha bastante idade, e ele fala, esse já é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, e diz, porque para Deus nada é impossível. Vocês estão captando isso? Deus tem planos extraordinários. Quem é que ele usa? Ele usa gente boa também, mas fiquei pensando, gente, desde Adão, depois Noé, né? Abraão, depois Noé, e de todo esse pessoal era um pessoal simples, complicado como você e eu, com altos e baixos como você e eu. Ou seja, Deus continua a usar pessoas nessa mesma categoria. Deixa eu dar alguns exemplos. Temos conosco aqui hoje o pastor Iverson. Faz assim, pastor Iverson, para os que não os conhecem, né? Aquele jovem que está ali atrás. Aquele jovem que está ali atrás. Talvez você saiba, talvez você não saiba, vale a pena relembrar. Nos anos de 1970, a nossa denominação, a igreja que pertencemos nacional, ela foi formada em 1973. O que foi isso? Havia muita liberalismo, muito distanciamento das escrituras. Então, um grupo de igrejas, 240 igrejas, no sul dos Estados Unidos, começou um movimento de volta, uma reforma nova. Vamos voltar às escrituras, vamos voltar aos alicerces. Então, essas igrejas saíram, mas ficaram no sul apenas. E havia um desejo de que esse mesmo avivamento se espalhasse pelo país. E esse jovem aqui, nos anos 70, ele veio para essa região de New Jersey e Nova York com a ideia de trazer o evangelho se expandir. E naquela hora ele veio para aqui. E lógico que ele percebeu imediatamente latinos, falando português, falando espanhol, culturas diferentes. Então ele teve um plano brilhante. Ele trouxe um americano lá de North Carolina, Michael Wallace. E trouxe um brasileiro do Brasil com sua família, né? Só que ele falou para o brasileiro, você vem que a gente tem tudo arranjado aqui. Quando ele chegou, o pastor Nélio, com a sua esposa Tereza, quando chegou aqui, falou assim, olha, minha casa é tua casa, eu não tenho nada, o que eu comer, você come, onde eu dormir, você dorme. Mas foi através desse trabalho, porque no coração dele estava, Deus havia colocado um sonho, uma visão, algo extraordinário. Qual era? De que na região do Nordeste dos Estados Unidos, esse avivamento também acontecesse. Eu queria que você soubesse que a CCP foi a primeira igreja de língua portuguesa. O Michael Wallace, milagrosamente, aprendeu português tão bem quanto você e eu. Um americano que falava português, ótimo, não é isso? E o pastor Nélio, Deus foi usado com os membros fundadores da igreja para criar a CCP, não foi? Então, uma coisa assim extraordinária. Deus continua a usar pessoas que não têm recursos, que não falam a língua, mas que têm e creem que Deus ainda, para ele, não há nada impossível. Entenderam isso? Tremendo. Mas os planos de Deus não ficam assim soltos, eles vão assim trabalhando juntos. No ano de 1977, antes mesmo do pastor Nélio chegar aqui, que chegou em 79, 2 anos antes, Cláudio e eu viemos pela primeira vez em Newark. Viemos aqui para ajudar uma igreja ali nas 5 esquinas, no basement, Assembleia de Deus Maranata. Aquela igreja pediu, pastor, venham aqui, Cláudio, venham, não era pastor na época, né? Eu estava ainda estudando, venham aqui para nos ajudar com os jovens. E quando nós chegamos aqui, gente, era como se anjos estivessem falando conosco, claramente, esta região onde vocês vão investir o resto dos seus anos. E o ministério será um ministério múltiplo, português, inglês e o que for mais, de acordo com a comunidade. Então, antes mesmo da CCP acontecer em 1986, estão acompanhando isso? Pastor Iverson vem para a área, traz o Nélio para criar a igreja, e o Senhor já nos havia preparado para estar com vocês em 1994. Vocês acompanharam o processo? Olha os planos maravilhosos de Deus, como Ele trabalha, né? Em 1995 nós já estávamos aqui, com Moisés, com Reinaldo, né? Com Michael Wallace, depois Elimar, né? Nosso conselho daqueles primórdios. Mas em 95 nós sabíamos que precisávamos de um lugar para nós nos reunirmos, não é isso? Nós estávamos cansados como igreja de estar de basement, para lugares apertados, pagando caro, aquela coisa toda, não foi? E nós sonhamos, e Deus falou para nós, esse é o local. Eu queria que você soubesse que foi assim um movimento extraordinário. 35 membros da CCP, 35 membros da CCP se comprometeram a serem usados por Deus para adquirir esse prédio. Você imaginou isso? Não eram 350.
Não eram 400 pessoas. Nós tínhamos mais que 35. Mas apenas 35 ouviram a voz de Deus o seguinte: nós vamos construir, nós vamos adquirir, e Deus nos deu esse presente. Você está entendendo como Deus trabalha? Okay? Ontem à tarde, à noitinha, nós tivemos o privilégio de participar de um casamento. Eu sei que nem tudo nesses casamentos são bons, né? Eu já fiz um voto, nós fizemos um voto que não vamos à recepção, porque às vezes o nosso povo perde um pouquinho do controle, né? Eu oro muito, fico lá de mãos levantadas, enquanto a recepção está acontecendo em casa, estou dizendo: Senhor, misericórdia. Parece até o Jó: perdoa, Senhor, antes mesmo dos erros que serem cometidos, o Senhor já toma conta. Aí faço um voto, não vou olhar nem no Facebook, porque eu não quero ver a coisa que não presta. Perdoa, Senhor. Me lembrei do Jó. Jó orava pelos seus filhos, pedindo perdão por eles, não é isso? Porém, eu notei algo. No grupo que estava presente ali no casamento, eu podia contar as mãos aqueles que já são maduros na fé. A maioria são pessoas que estão se chegando a nós. Muito bem-vindos. Eu fiquei impressionado como Deus tem usado o DJ Jeff e a Elvanir para espalhar, né? E Deus tem usado. Na semana que vem quero mostrar algumas fotos de pessoas do grupo de célula da irmã Ângela, que pessoas que estão se entregando ao Senhor Jesus, de joelhos, se rendendo a Ele, para a honra e glória do Senhor. O que eu quero dizer? Como é que Deus faz uma coisa maravilhosa? Ele coloca no coração de alguém, atraí-los para Ele e depois capacitá-los e alcançar outros. Qual é o ponto? Deus usa pessoas simples. Ele usa gente entendida, educada, com muito conhecimento, experiência. Lógico que sim. Mas eu acho que Ele tem um favor especial com aquele que não sabe muito, que não conhece muito, que está começando, mas que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Deus quer usar você. Você é uma pessoa simples, média, Deus quer usar você. É assim que Ele trabalha. Ele fez assim com Maria, Ele faz assim conosco. Mas vamos lá, o que mais que ela nos ensina? Ela nos ensina, vou esperar, viu? Que vai mudar para o número 3. Deus age através da nossa fé. Ele age. Ele diz assim: disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Ou seja, como é que eu vou ter um filho se eu ainda sou uma virgem? Essa era uma dúvida muito séria, né? Mas o ponto que eu quero dizer aqui é o seguinte, é que Maria não estava negando, nem se negando a trabalhar. O que ela estava dizendo aqui: ouça, eu não entendo, se possível me dê uma explicação. Como é que eu vou ser usado para alcançar a cidade novo? Como é que 35 pessoas vão comprar um prédio de $700 mil, quando o nosso orçamento anual era 85 mil? Isso não faz sentido, a matemática não funciona. Como? Agora o Senhor vai responder para ela. Agora ela diz logo no versículo 38, está na sua folha: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo o quê? A tua palavra, não de acordo com as minhas possibilidades, não de acordo com a minha experiência, não de acordo com o meu conhecimento, mas de acordo com a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Ou seja, ela estava pronta a pagar o preço. E nós precisamos fazer isso. Olha só a ordem, né? A graça de Deus primeiro, chamado para nós extraordinário. Agora a nossa resposta: gente, não há chamada de Deus, não há promessa de Deus para nós que no processo nós não vamos pagar um preço, não para tê-la, mas porque nós estamos nos posicionando. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, prepare-se. Ao seu redor, as aflições, as perseguições, as rejeições vão acontecer. No caso de Maria, o que estava acontecendo? Qual era o perigo que ela estava passando aqui? Por exemplo, ela estava abrindo mão do casamento. Porque como é que ela ia explicar para o José: olha, meu esposo prometido, eu estou grávida, mas foi o Espírito Santo que me engravidou. Você acha que ele ia receber esse negócio bem? Ele não recebeu bem. Não recebeu não bem. Sabe o que Deus fez? Teve que mandar um anjo para falar com ele: José, não se preocupe, é meu mesmo. Aí ele aceitou a Maria. Mas ela não sabia disso. Ela não tinha ideia. Então antes, Deus não prometeu a ela que eu vou cuidar, mas a promessa estava implícita. Então ela confiou, ela arriscou o casamento. E a comunidade? A pena para alguém que se engravidasse fora do casamento era ser apedrejada, levada para fora da aldeia, morta com pedras. Então ela aceitou o plano extraordinário de Deus, mesmo antes de saber que Deus iria mudar a história, né? Ela estava pronta para fazer isso. Ela não é única.
Eu tenho falado muito sobre isso tem falado muito no meu coração. Os primeiros discípulos, quando Jesus os chama para que eles se tornem pescadores de homens, o que acontece? Eles deixam seus pais, sua família, e deixam suas redes, suas carreiras, seus trabalhos. Não quer dizer que todo crente que vai seguir Jesus vai parar de trabalhar? Não. Mas a ordem de prioridade começa. Primeiro o Senhor, primeiro o reino, depois todas as outras coisas. Por isso que Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você entende isso? E eu fico bastante tocado com isso. E com isso eu me lembro dos nossos membros fundadores, né? Em 1986, como nós vimos aqui no sábado, não lembro, foi em agosto de 1986, né, Reinaldo? Que nos conhecemos. Na minha maneira de pensar, foi na casa da mama, mas eu não vou brigar com esse ponto, né? Mas foi lá também mesmo. Foi lá mesmo, né, Cláudio? Estava certo, né? Nos conhecemos, a mama era a Dona Teresa, lá em Harrison, na Hamilton Street, não é isso? Tinha aquele quintal bom, a turma brasileira enchia o basement, ou era o Eric, no basement, lá no basement, e eles moravam lá. Até o Eric estava todo cheio de gente lá, né? Família portuguesa. Aos domingos ela fazia aquele caldeirão de arroz com galinha, que delícia, né? E nós estávamos ali e os brasileiros começaram a chegar. Mas, gente, um grupo de brasileiros indocumentados, sem lenço, sem documento, vieram para a América e ouviram a voz do Senhor dizer o seguinte: nós vamos ser usados por Deus para estabelecer um reduto do evangelho aqui. Você notou o que aconteceu? Esse pessoal não fala inglês, não tem documento, não sabe nada, trabalha de segunda a sábado, não é isso? Só tem o domingo livre e ainda vão se dedicar a trazer o evangelho para os outros. Por que não vão comprar casas, propriedades no Brasil, cuidar das suas famílias, descansar no domingo, fazer o laundry, fazer grocery, mas vão estar servindo ao Senhor? Sabe o que faz isso? Quando você entende que está um plano extraordinário para a sua vida. E o regozijo, a satisfação é impressionante. E isso requer o quê? Requer fé. O apóstolo Paulo falou melhor que todo mundo: eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Até quando? Por algum tempinho? Até o dia final. Notaram isso? Requer fé. É através, Deus age através da nossa fé. Mas por último, Deus nos cobre com o quê? Com seu poder. Gente, até agora eu estou falando dessas coisas, parece na nossa mente assim: gente, muito complicado, não dou conta não. Não sou disciplinado. Você ouviu o testemunho da Michelle, não é isso? Como é difícil ler a Bíblia, orar, todas essas coisas, não é uma coisa simples. Então, como é que nós tratamos, como é que nós fazemos isso? Eu tenho uma palavra para você, que é a mesma palavra que Maria precisou receber. Qual foi a palavra? Versículo 35. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude ou a sombra do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Gente, isso é um mistério e ao mesmo tempo uma segurança, uma promessa que nós temos. Não é para a nossa força. Há um versículo lá no Antigo Testamento, em Zacarias 4, versículo 10, que diz assim: não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Isso nós precisamos entender. Essa presença é algo que vem sobre nós, descerá. Não é algo que eu pago o preço para alcançar, é um presente de Deus. Domingo passado nós falamos isso, né? Arrependei-vos, sede batizados, né? Para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o presente do Espírito Santo. É um presente que Ele dá para todo aquele que crê. Essa semana eu tive uma entrevista com um jovem que tem vindo à nossa igreja, e ele disse: olha, pastor, eu não tenho experiência nenhuma ainda do Evangelho, mas já tem 3 ou 4 vezes que eu vim à CCP. Assim que eu entro aqui, algo extraordinário toca o meu coração. Alguma coisa me chama. Eu tive o privilégio de dizer para aquele jovem: olha, eu vejo que está um progresso. Ele ainda não chegou àquele ponto de entregar-se ao Senhor. Mas o que você está sentindo, um dia eu senti também. É quando você começa a sentir no seu coração: há algo diferente aqui. Não é a igreja, não é o local, é a presença de Deus. O que é isso? O Espírito Santo de Deus. Talvez alguns de vocês estão nessa etapa. Há algo, e eu quero saber mais. Me fale mais. O que tem mais aí para eu aprender? Mas você, quando experimentar isso, você vai ser como Maria aqui, né? Porque na hora que Deus deu o plano extraordinário, na hora que Deus deu o plano para o pastor Arves, na hora que Ele falou comigo e Cláudia, na hora que Ele falou com os membros fundadores da CCP, com os 35, o que Ele estava dizendo? Não é pela sua força,
nem pelo seu número, nem pelos seus recursos, mas eu vou trabalhar com você. Eu vou agir através de você. Mas há algo melhor aqui, é porque através dessa experiência nós sabemos que esse viver é sobrenatural. Olhando para trás, eu digo, impossível. Quando o pastor Iverson começou e depois, através do pastor Nélio, a CCP foi fundada, eu queria que você soubesse que hoje nós somos 16 igrejas de língua portuguesa nessa denominação. Igrejas com 800 pessoas já na sua membresia. Cresceu, os filhos e netos daquele sonho são muito maiores. Igrejas que ele nem conhece até hoje, mas que foi fruto daquela experiência. Maria não podia ter ideia do que aconteceria no mundo através da sua vida entregue a ela. Você não tem ideia do que Deus vai fazer com a sua vida entregue a Ele. Algo extraordinário, que talvez nossos olhos não vejam, mas na glória nós vamos ver como Deus me usou, como Deus usou aquela entrega a Ele. Mas eu tenho melhores notícias. Quando você recebe o Espírito Santo, quando ele vem sobre a sua pessoa, você se transforma de um pescador em um apóstolo. Lembra-se dos pescadores que agora eram mensageiros de Deus? Você vai estar cheio do poder de Deus. Por quê? É graça, obra de Deus. Mas o Espírito Santo não vem somente para a gente construir um local, ele não vem somente para nós começarmos uma igreja, ele não vem somente por uma época, ele vem para fazer morada permanente. Gente, só há um dia e um jeito do Espírito Santo deixar de morar em nós. Sabe quando? Quando o Senhor Jesus voltar. Porque quando Ele voltar, nós não vamos precisar mais do Espírito Santo em nós. Nós vamos vê-lo face a face, como Ele nos vê. Entenderam isso? Então é conosco, é permanente. O Espírito Santo, enquanto isso, Ele nos dá sonhos, nos chama para projetos extraordinários. Mas o que mais Ele faz? Ele toca na nossa consciência. Fala conosco. Quando eu estou zangado com o Adriano ou com o Jonas por razões que não tem nada a ver, estou errado. O Espírito Santo fala assim, pastor, qual é, né? Qual o seu problema, não é isso? Ele fala conosco, ele toca em nós. Vocês notaram isso? Ele fala conosco isso, né? Eu nunca tenho problema com a Jonas e a Adriana, né? Mas se tivesse, só para fazer uma hipótese, não é isso? Ele vem falar conosco, convence do erro. E quando nós estamos em lutas, quando é que nós estamos em dificuldades, a hora que não tem saída, o que nós fazemos? O Espírito Santo intercede por nós. A palavra de Deus diz assim, ele intercede intensamente, tão intensamente que é com gemidos o quê? Inexprimíveis. E ele nos enche com a sua presença, ele nos dá dons espirituais, ele opera sinais e maravilhas através de nós. Você pode dizer amém para isso? Amém. Vamos concluir? Temos uma homenagem para as mães. O Senhor não mudou os seus planos. Ele continua procurando pessoas que queiram servi-lo, que entendam que Deus tem planos extraordinários. Ele tem para você. Menor a qualificação, maior o milagre. Melhor o que você tem para oferecer, menor o que você tem para oferecer, maior a graça de Deus sobre a sua vida. Como eu disse, Ele usa gente boa, gente educada, gente direitinha, gente que nunca pecou, se tal coisa existe, né? Ele usa também. Mas Ele se especializa em pegar o quebrantado, o rejeitado, tudo, porque Jesus Cristo veio para nos fazer isso em nós. Você entendeu isso? Tomou posse disso? Agora, um desafio para você. Não fique contente apenas, gente, não fique contente apenas em, sou salvo, vou viver no céu eternamente. Deus tem algo extraordinário para você. Em 1977, Cláudio e eu não tínhamos ideia do que Deus ia fazer conosco através dos anos. Nos deu o privilégio de ser testemunha e instrumento das mãos dele. Você não tem ideia do que Deus... Nunca permita que o inimigo das nossas almas amasse você, que coloque você para baixo, que nivele você por baixo. Nunca permita isso. Esteja firme no Senhor, porque Ele tem planos extraordinários para você. Ele usou uma jovenzinha, virgem, inexperiente, de uma cidade que ninguém respeitava, para trazer o Rei Jesus ao nosso meio. Esse Rei que transforma a sua vida, transforma a minha vida. Gente, eu estou cheio de sonhos, cheio de energia, cheio de ideias, mas eu sei que Deus vai usar você, para que algo maravilhoso, uma história maravilhosa seja escrita aqui. Wesley, you didn't come here by mistake today. God wanted to speak to you, and I hope translation did it well for you. Dr. Iris, you needed to hear those things. We glorify God. Ryan, you haven't even dreamed about what God has for you and through you. I have plans for you, your life in Morenas, in your home, in your house.
We're going to have a church in Edison one of these days. Em nome de Jesus. Amém? Posso orar por vocês? Martin, can you tell Kezia that we are ready for them? Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas. Senhor, dá sonhos outra vez. Restaura, Senhor. Oh, Pai, anima. Pai, faz-nos ouvir a Tua voz, Senhor, porque o Senhor não falou só a nós esses exemplos do passado. O Senhor tem muitos outros planos extraordinários para nós hoje. E, Pai, nós pela fé queremos recebê-los. Pela fé nós vamos receber o Senhor, sermos alcançados e cheios pela presença do Espírito Santo. Pela fé, Senhor, nós vamos ainda realizar em Teu nome obras maravilhosas. Nós oramos, Senhor, e eu peço nos corações aqui presentes, ó Deus, fala individualmente. Ó Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém.